E a gente sempre se pergunta, né, se o olho seco é importante. Eu acho que quando a gente lida com a mudança que a nossa sociedade vem sofrendo de automação, de robotização, com certeza o olho seco será uma das principais doenças que a gente terá para cuidar. E eu não digo isso não é pelo perfil dos pacientes que cresce a cada ano que passa, eu digo porque o olho seco a gente precisa ter muito empatia com os nossos pacientes. Então, isso é realmente algo importante, né? Nada que a gente faz com o olho seco ele pode ser feito de forma automatizada, tem que ser muito direcionado, a gente tem que ter uma conversa, tem que ter muito share time com o nosso paciente. Então, isso é uma dica importante para quem é mais novo e quem quer se manter mais tempo. O olho seco, com certeza, será uma especialidade dentro da oftalmologia que vai sobreviver por mais tempo sem sofrer tanto com essas automações. E quando a gente fala com olho seco, a gente tem que entender qual é a importância disso para o nosso dia a dia. Então, diversos estudos mostram realmente a influência, o impacto que isso tem na nossa qualidade de vida, não só na visão. Já existe estudo que compara um olho seco, moderado a severo, ao mesmo impacto na rotina do dia a dia de uma pessoa que tem uma angina instável. Então, realmente é uma condição que pode impactar bastante os nossos pacientes. E aqui alguns dados interessantes que a gente fala de dificuldade de dirigir à noite em mais ou menos 1/3 dos pacientes, assim como leitura. E quando a gente vai para o uso, então, dos dispositivos eletrônicos, como computador, televisão, smartphones, aproximadamente 1/4 dos pacientes chega a ter alguma interferência no seu dia a dia. Para a gente entender um pouquinho, então, sobre o olho seco começou a ser mais estudado e definido a partir de 1995, através do National Eye Institute Workshop, né, e apenas nessa época a gente considerava que o olho seco era uma alteração do filme lacrimal, né, devido ou à deficiência da produção da lágrima ou devido ao excesso de evaporação. Então, com o passar do tempo, isso foi evoluindo. A partir do primeiro workshop que foi feito, então, em 2007, o primeiro DIUS, já se considerou o olho seco como uma doença multifatorial, que tinha realmente essa questão da instabilidade do filme lacrimal e que era potencializada pelo dano à superfície ocular. Corroborando ainda mais, teve o workshop da disfunção de glândula de Meibomius em 2011, onde realmente mostra hoje uma das principais causas de olho seco, né, essa disfunção, e aí correlacionando principalmente também, novamente, com inflamação e alteração da superfície ocular. E o último workshop que a gente teve em 2017, foi o DIUS 2, quase 10 anos depois exatamente 10 anos depois do primeiro, falando realmente que o olho seco, além de ser essa doença multifatorial, que tem inflamação, ele, dessa vez, associando a uma alteração neurosensorial, que é muito comum nesses pacientes. Uma outra condição que eu gosto sempre de ressaltar, que evoluiu muito em relação ao olho seco, foi a classificação. Então, a gente tinha uma condição que era muito estática, ou o paciente tinha uma deficiência aquosa ou uma deficiência evaporativa, e aparentemente em todos os fluxogramas até o de 2017, eles não se comunicavam, né? E quando chegou o DIUS 2 em 2017, então a gente passa a ter essa percepção de que o olho seco ele não é uma coisa estática. Eu tenho pacientes que eles circulam em todas essas classificações. Ele pode ter uma deficiência aquosa, ele pode ter uma deficiência evaporativa, e é mista, um componente onde a gente encontra sempre essas duas condições. E para atestar a complexidade do olho seco, esse é um fluxograma do DIUS 2, mostrando a interação toda que leva a gente ter essa instabilidade do filme lacrimal, hiperosmolaridade, e também levar à questão da inflamação da superfície ocular. E a gente nota aqui, que a gente tem aqui a disfunção de glândula Meibomius na parte de cima, falando da parte evaporativa, como um importante componente. Então, a gente tem que o olho seco realmente é uma doença complexa, de várias interações, e que mexe com todo o nosso sistema neurológico, imune e endócrino. Então, é uma condição realmente importante e a gente ter essa visão completa do que é a patofisiologia do olho seco. O DIUS 2 também trouxe para a gente a possibilidade de estratificar melhor os nossos pacientes. Então, a definição hoje do olho seco é toda baseada num questionário que a gente aplica antes aos pacientes. Existem diversos questionários. Eu vou falar um pouquinho do que é a rotina que a gente adota aqui no HOPE e na Fundação Tino Ventura. Se analisa os fatores de risco e se usa os testes.
Hoje a gente sabe que os testes têm muita variabilidade entre si, mas a gente sempre utiliza no consultório a parte não invasiva, tempo de ruptura do filme lacrimal e a coloração, são os mais fidedignos. Então, hoje, o shimmer, que se usava muito no passado, não é um teste que tem uma reprodutibilidade muito interessante. Tem cada vez sido menos utilizado, apesar de a gente ainda compor ele no nosso dia a dia. Então, o diagnóstico olho seco é sintomatologia de algum questionário que ela dê positivo, mais algum desses achados. Um tempo de ruptura lacrimal inferior a 10, alteração da osmolaridade acima de 308, ou uma alteração da coloração da superfície ocular. E aí, a gente vai reclassificando esses pacientes e, a partir disso, a gente vai falar do tratamento de acordo com a gravidade de cada uma dessas condições. Como é que a gente faz, então, a nossa rotina hoje? A avaliação de sintomas é importante, além de uma anamnese completa que a gente precisa ter, o uso dos questionários são extremamente importantes e são validados. Então, hoje, o questionário de escolha da gente aqui é o OSTI. O OSTI é um questionário que já foi traduzido para português, então isso facilita muito, porque a maioria dos questionários hoje ainda estão em inglês. E esse questionário ele vai dar para a gente um valor, e esse valor vai classificar. Se o paciente tiver um nível até 12, ele é considerado normal, de 13 a 22, ele tem uma alteração de olho seco leve, de 23 a 32, moderado, e acima de 33, um quadro já severo. Tá? E isso é importante porque, à medida que esse paciente vai evoluindo no tratamento, você vai repetindo esse questionário, e esse questionário vai dando a gente uma ideia de melhora ou de piora do quadro do paciente. Não podemos deixar nunca de fazer o uso das colorações, né? Então, o uso dos corantes são extremamente importantes para a gente avaliar o tempo de ruptura lacrimal, o menisco lacrimal, se existe alguma quebra da barreira do epitélio, como no caso das epiteliopatias puntatas. E aí se faz uso da fluoresceína, lisamina verde e o rosa bengala. Então, aqui uma outra forma da gente avaliar também, no lado direito, sem ser o vídeo que está passando para vocês, é um dispositivo que a gente pode usar que ele faz a mesma pressão sobre a pálpebra que um ato de piscar. Então, simula exatamente o que é que a gente está tendo, que o paciente tem de liberação de mebômio quando ele pisca, né? Então, é um dado importante, porque a gente vai entender realmente a obstrução de disfunção de glândulas a partir disso. Então, esse dispositivo é o chamado Meibomian Gland Evaluator, é um dispositivo da Tear Science, certo? E aqui do lado esquerdo, o dispositivo, né, que a gente usa mais no dia a dia mesmo, que é a compressão mesmo através de um cotonete, para a gente entender se existe realmente alguma obstrução, né? Aqui você vê, inclusive, um paciente usuário de lente de contato que a gente faz o teste sem precisar necessariamente remover, porque às vezes os pacientes já chegam para a gente com a própria lente. Ainda utilizo o shimmer é um teste que às vezes é importante a gente ter quando a gente quer definir mais a condição aquosa desse paciente. A preferência minha é para fazer o shimmer com anestésico. Quando a gente faz o shimmer sem anestésico, você está medindo a liberação tanto basal quanto estimulando o paciente. E eu prefiro tirar o fator da estimulação. Minha ideia é saber o quanto efetivamente esse paciente faz. Então, a gente pinga o anestésico, espera aí uns 5, 10 minutinhos para reduzir o lacrimejamento do paciente provocado pelo colírio, e aí depois, então, você coloca as fitinhas e mede aí após 5 minutos. A outra parte importante da nossa rotina tem sido, com os exames mais modernos hoje, a capacidade da gente avaliar essas glândulas. Então, aqui é uma foto do LipScan que a gente tem aqui, mostrando aqui na imagem superior direita um paciente que tem essas glândulas, que são essa parte preta, através da parte infravermelho, que esse exame dá para a gente, mostrando uma boa quantidade de glândulas e de ácidos. Aqui, a imagem intermediária, mostrando já uma redução em determinada região dessas glândulas, e a parte de baixo, um paciente com praticamente uma atrofia completa dessas glândulas. Então, realmente é importante a gente ter isso, dá respaldo para a gente, inclusive, de mostrar ao paciente como é que é o quadro dele atual. Essa evolução diagnóstica ela é constante, então aqui existem alguns dispositivos que podem ser utilizados, como o keratográfico da Oculus, o Hydra, que é um sistema desenvolvido por uma empresa italiana, o LipView, o LipScan, é esse que a gente mostrou. E eles podem dar uma série de dados para a gente que são importantes. A gente quantificando melhor o nosso olho seco, a gente consegue tratar melhor os nossos pacientes.
Uma outra condição que eu também utilizo muito no dia a dia é o uso da microscopia confocal. A microscopia confocal é um dispositivo que pode dar a gente uma avaliação quase histológica, né, em vivo, sem precisar fazer nenhum tipo de biópsia. E aqui são alguns exemplos. A gente tem nessa primeira imagem as fibras nervosas na camada subbasal, quase nenhuma célula dendritiforme, que são células que representam para a gente um processo inflamatório. E à medida, então, que a gravidade desse paciente vai acontecendo, a gente vai mostrando que existe realmente alteração de fibras nervosas e um influxo dessas células inflamatórias quanto mais grave. E isso é importante porque vai guiar como é que a gente trata esses pacientes. Então, quando a gente pensa em tratar o olho seco, a gente tem que ser um pouco de psicólogo, psiquiatra, para tratar os pacientes, porque são pacientes que já passaram por diversos médicos, são pacientes que já tentaram diversas terapias, e eles, às vezes, não têm ainda a ideia de cronicidade que é necessária. Então, a condição que ele tem é uma condição crônica, é uma condição que vai passar por períodos de melhora e de piora, e que a gente tem que sempre, às vezes, que encontrar, tratar qualquer doença sistêmica associada, como os quadros reumatológicos, de rosácea, por exemplo. O tratamento, eu sempre inicio com orientações gerais. Acho que é muito importante a gente tentar mexer com a nossa rotina. A rotina hoje, de quase todos nós, ela é muito corrida, a alimentação da gente já não é mais como era antigamente, e a gente acaba sofrendo também essas consequências. Então, a gente ter um ambiente controlado, às vezes com umidificação adequada, com uma proteção adequada do paciente não estar exposto ao ar-condicionado direto, ela é importante. A higiene dos cílios com produtos específicos, eu gosto realmente de usar os produtos específicos. O que os pacientes aqui me referem que mais gostam dos que eu trato é o Blefagel, efetivamente. Tratar as doenças básicas, como a gente falou, no caso de rosácea, e às vezes ter o apoio também de outros médicos, como os médicos que fazem parte reumatológica, reumatologista, dermatologista também, e uma dieta balanceada e rica em ômega 3, que é, de repente, um ponto alto da nossa aula de hoje. Aqui é só para a gente relembrar, da época da faculdade, é uma foto de uma membrana celular. A membrana celular é constituída basicamente de fosfolipídios, e aí quem pode ver embaixo tem um endereço de uma aula de YouTube que um amigo meu, Fernando Carvalho, mandou, e é uma aula fantástica que foi da Unifesp, falando justamente sobre essa questão do ômega 3 como ele se comporta no nosso organismo. Eu recomendo que todo mundo assista, e é bem interessante, porque qualquer alteração que a gente tem de processo inflamatório faz com que a nossa membrana celular se torne mais rígida, menos responsiva, menos eficaz, induzindo a morte celular. Então, isso é o que mais a gente quer prevenir, porque morte celular é igual a processo inflamatório. Então, aqui, para a gente ter uma ideia, são o ômega 3, os ômegas que a gente encontra, né? O ômega 3, que é o ácido linoleico, o ômega 6, que é o ácido o ômega 3, que é o ácido linolênico, o 6, que é o ácido linoleico, e o ômega 9, que é o ácido oleico. O ômega 9 é o ácido que a gente encontra no azeite de oliva, então esse é mais fácil a gente encontrar e já faz parte da nossa dieta, não tem um impacto tão grande de suplementação. Mas o ômega 6 e o ômega 3, eles são extremamente importantes. E mais importante do que a gente aumentar a ingesta de todos eles é manter o equilíbrio. Tudo se baseia no equilíbrio. Cada um desses ômega 3 ele tem um fator importante, e não é porque o ômega 6, como a gente consegue ver aqui na figura do lado direito, mostra que o produto final, através da cadeia do ácido araquidônico, são mediadores pró-inflamatórios, que ele é ruim. Então, a gente tem que ter um pouco de inflamação para defender a gente também de efeitos adversos de micro-organismos. Então, a gente tem que ter, na verdade, o equilíbrio entre o que se produz de produtos anti-inflamatórios e de mediadores pró-inflamatórios. Então, aqui, mais uma vez, mostrando aí as famílias dos ômegas que estão no nosso dia a dia. Lembrando que o ômega 3 e 6, eles são essenciais, a gente não produz, a gente tem que realmente ingerir esse tipo de composto. O ômega 3, ele é encontrado principalmente em peixes, crustáceos, algas marinhas, nozes, chia, linhaça e canola. O ômega 6 a gente encontra muito mais no óleo de soja, milho, canola, girassol e de gorduras animais. E aí cabe um parêntese bem interessante de que não adianta a gente achar que comer salmão hoje em dia a gente vai estar aumentando a ingesta de ômega 3. O salmão, ele ser rico em ômega 3,
ele tem que ser um salmão selvagem, que não é na maioria do que a gente encontra no dia a dia do supermercado, porque ele se alimenta das algas, e as algas, então, é que tem uma alta concentração de ômega 3. Então, o nosso salmão que a gente compra no supermercado, ele não tem um valor de ômega 3 efetivo. E aqui, novamente, mostrando aí a importância do equilíbrio e como a gente vem mudando. Então, a gente tinha uma proporção mais ou menos de 1:1 nas dietas da gente da década lá de mais antigas, realmente, né? E a dieta atual que a gente tem um desequilíbrio total, onde a gente tem muito mais ômega 6 na nossa dieta do que ômega 3. E a gente, então, tem que buscar reequilibrar essa proporção, tá? Aqui, vamos falar de alguns artigos. Esse artigo é de 2007, é um artigo que aqui tem a participação brasileira, né, de Manuel Nasimar, que é o nordestino também, e nordestino do norte, aliás, norte-nordeste, mostrando que existe efeito. Então, aqui quando a gente avalia o paciente que tem o grupo 1, que recebeu 1 grama de suplemento, o grupo 2, que recebeu 2 gramas, e o grupo 3, que não recebeu apenas o placebo, a gente mostra que existe, no grupo 3 não há nenhuma alteração no decorrer da avaliação inicial e final, enquanto no grupo 2 e grupo 1 a gente observa a melhora do tempo de ruptura do filme lacrimal, a gente observa a melhora na coloração dos pacientes do teste e melhora também no OSDI. Vendo aqui que todos esses pacientes que foram avaliados tinham um OSDI acima de 32, ou seja, eram pacientes que já tinham olho seco e sintomatologia severa. Aqui é um outro exemplo bem interessante também de um artigo onde usou a suplementação de 4 gels, 4 cápsulas de suplementação de ômega 3. E você vê aqui usando uma proporção de EPA e DHA, que são substratos da metabolização do ômega 3. E aí mostrando efetivamente que existe uma melhoria aqui, no tempo de ruptura lacrimal, à medida que ele começa antes do tratamento, 4,8, indo para 8,3. O score dele de sintomatologia saindo de 32, descendo para 15. Então, realmente, mostra que existe um efeito de melhoria nesse paciente usando apenas a suplementação com ômega 3. Essa aqui é uma meta-análise de 2014, e aí é uma meta-análise que agrupa 7 estudos independentes com 790 participantes, mostrando que o uso do ômega 3 ele é capaz de aumentar o tempo de ruptura lacrimal e o tempo de shimmer. Acredita-se que a função de aumentar o tempo de ruptura lacrimal de shimmer tem tanto o efeito anti-inflamatório dessa suplementação, como também o efeito de dar um substrato melhor para as glândulas de mebômio produzir a parte lipídica do filme lacrimal com melhor qualidade. Novamente, aqui um outro estudo que usou 12 pacientes com suplementação de ômega 3, esse foi um estudo piloto de 2017, inclusive comparando com o uso da microscopia confocal, como eu até falei, que faz parte aqui do dia a dia da gente, mostrando que o uso do ômega 3 foi capaz, inclusive, de ter um efeito neuroprotetor, ou seja, fazendo com que essa camada de fibras nervosas subbasal, ela ainda se mantenha por mais tempo e evite de ter uma redução da densidade de fibras nervosas. Isso é algo bem interessante, já que o último DILS associa o quadro de olho seco a esse componente neurosensorial. Aqui é uma revisão da Cochrane, né? Então a gente tem que sempre olhar isso com cuidado. Avaliam-se vários estudos e aí mostra que, assim, que existe um possível papel importante da suplementação com ômega 3 no controle do olho seco. Embora a quantidade de estudos que a gente tem, ela ainda é muito escassa. Então, ressalta-se essa importância de ainda ter, ou seja, ainda há muito espaço para quem quiser pesquisar essa área. Aqui mais um estudo, né, de 2016, eu coloquei esse estudo porque, na verdade, ele tem um estudo com 1.419 pacientes, é um estudo realmente grande que foi feito, também usando a suplementação não de ômega 3 exclusivamente, mas de uma série de suplementos, em qual inclui vitamina A, vitamina C, vitamina E, né, zinco, cobre, magnésio, selênio. Então, a gente vê que existe não só a parte de ômega 3 importante, como também essa questão da suplementação de outros produtos. E mostrando que realmente existe uma melhora desses pacientes na performance, tanto quando a gente lida
com a graduação da coloração do fluoresceína por Oxford, então mostrando que esses pacientes evoluíram no decorrer da visita de 12 semanas, né? Então a gente tinha aqui, por exemplo, um paciente que corava praticamente tudo, 12 semanas, o paciente já não existia mais essa classificação, por exemplo, no olho direito. Então é bem interessante. E por que a gente fala, então, não só de ômega 3, apesar de o intuito fosse falar disso, porque quando a gente lida também, acho que o único produto que eu conheço no mercado que tem uma suplementação parecida é o L-Caps. E realmente aqui está a composição do L-Caps. Eu gosto muito, é fácil dos pacientes acharem, pelo menos aqui em Recife. Ele tem uma concentração maior de DHA do que EPA, incluída com ômega 3, o que é extremamente importante. Tem uma associação com a vitamina E, porque à medida que você vai ingerindo mais ômega 3, existe um processo de oxidação que acontece naturalmente, e aí com vitamina E e C você consegue reduzir também esse processo de oxidação. Então, isso realmente é bem benéfico aos nossos pacientes. Continuando a parte de tratamento de olho seco, então hoje a gente tem inúmeras opções de tratamentos com lágrima. É importante a gente repor a lágrima desses pacientes. A lágrima pode não tratar a doença de base, mas a lágrima com certeza vai ter um efeito de aliviar os sintomas dos nossos pacientes. Então é importante usar, preferência, lágrimas que tenham bons conservantes ou lágrimas até sem conservantes. E a gente usa de rotina um antibiótico tópico nos casos mais graves, e aí pode-se fazer uso tanto oral quanto tópico. A oral que se mais tem estudado é a azitromicina 1%, nos Estados Unidos o Azacite, aqui a gente tem que mandar manipular, né? E realmente a gente tem um componente bem benéfico de reduzir a flora bacteriana que está, e com isso as toxinas que podem também das bactérias estarem contribuindo com esse efeito. Os antibióticos orais, como os macrolídeos, podem ser utilizados, né? Daí os principais, a doxiciclina e a azitromicina. Eles já têm um efeito comprovado sobre os mediadores pró-inflamatórios, como o IL-8, IL-6 e TNF-alfa, e aí realmente é importante, às vezes, a gente associar essas medidas. Doxiciclina eu geralmente faço 100 mg, 12 em 12 por 30, depois mantenho uma vez por mais 60 dias, e a azitromicina a gente pode fazer 500 mg dose única e depois complementa com mais 250 mg por 4 dias, ou então a gente faz 3 dias direto de 500 mg também e repete a cada 7 dias. Então, existem diversos protocolos aí disponíveis, a gente pode fazer o que a gente tem mais costume, o que favorece mais ao paciente. Uma coisa que eu queria falar sempre, que eu sou fã número 1 do corticoide tópico, eu uso bastante, porque se a gente for olhar a patofisiologia do olho seco, sempre existe um processo inflamatório associado, independente se ele está classificado como aquoso, evaporativo ou misto, e aí é realmente importante o uso dos corticoides, geralmente de baixa potência eu faço por uso de um tempo mais longo. Tá? E isso aqui é o que a gente não quer encontrar no nosso dia a dia. Né? A gente quer evitar que a gente chegue com nossos pacientes, com um paciente que tem realmente uma superfície ocular extremamente danificada, e com certeza o ômega 3 ele é capaz de fazer esse suporte que a gente precisa de uma maneira crônica. Então é importante orientar os pacientes também que começar o ômega 3 ele não vai melhorar no dia seguinte, ele precisa de tempo para poder suplementar o nosso organismo e então fazer efeito.
dois casos que acredito que sejam relativamente frequentes no nosso dia a dia, apesar da gente saber que é muito mais frequente em mulheres essas queixas de olho seco, mas são dois casos do sexo masculino. Esse primeiro é de um paciente de 72 anos, que é médico. Esse paciente era um paciente monocular, né, ele tinha olho único e vinha em pré-operatório de catarata, encaminhado por um médico para avaliar o quadro de olho seco. Eu não tenho uma foto do primeiro dia que ele teve lá comigo, mas era um paciente que tinha um quadro de blefarite e disfunção de glândula mebômios bem exuberante, com secreção espumosa mais ciliar, crosta, né, a conjuntiva era bem hiperemiada, tinha epiteliopatia punctata difusa, né, e tinha realmente uma catarata bem avançada já. Tá? E aí a gente se depara com quadros que são realmente frequentes e que a gente precisa ter cuidado no nosso manejo, né? Um paciente que tem uma superfície irregular, ele pode ter, primeiro, erro biométrico, pode ter erro nas medidas de topografia, e isso pode interferir com o nosso resultado de cirurgia. Segundo, um quadro desse bem avançado também predispõe o paciente a ter um quadro infeccioso mais exuberante. Esse paciente, então, foi iniciado o tratamento dele. Inicialmente, eu sempre começo com a suplementação com ômega 3, nesse caso foi feito o uso do L-Caps, higiene ciliar, termoterapia, e como ele tinha um quadro realmente de muita crosta, a gente iniciou também um colírio combinado por 15 dias. Então, esse paciente voltou depois de 3 meses, quer dizer, com certeza já não tinha mais o efeito do colírio combinado, que foi feito o uso, realmente com a melhora da telangiectasia moderada, imagem palpebral, crostas e secreções espumosas já tinha também reduzido a quantidade, e ele praticamente tinha apenas um epitélio contata fino inferior, que é onde a gente mais encontra. Né? Se a gente observar esses pacientes, a maioria da alteração deles está justamente no contato da pálpebra com a parte inferior da córnea. E a gente também entende que pacientes que têm uma blefarite realmente crônica, às vezes a gente vai ter que melhorar, operar o paciente ainda numa condição onde a gente ainda observa uma blefarite com certa atividade, porque alguns casos realmente são bem crônicos e tendem a permanecer, né? Esse paciente também, a gente acabou optando por fazer uma combinação de manter o L-Caps, a higiene, a compressa, mas fazer 3 sessões de luz pulsada, e aí esse paciente realmente teve uma melhora ainda maior do quadro inicial que ele tinha, com melhoria da margem realmente palpebral, e a gente vê que o STI dele vinha reduzindo, né? Ele chegou a 32, já estava em 24. Então, esse paciente foi operado mais ou menos nessa condição que a gente está vendo aí nesse vídeo. Então, você vê que ele tem realmente uma alteração importante de imagem, telangiectasias, as glândulas quase você não observa os orifícios direito, né, desse paciente, né? Mas o paciente realmente, tendo bastante cuidado e usando bastante iodo no nosso pré-operatório e todo o cuidado que a gente pode ter de segurança, não desenvolveu nenhum tipo de infecção e manteve a longo prazo, então, o olho com um quadro mínimo de blefarite residual. O segundo caso já é de um paciente, como eu disse, também do sexo masculino, 35 anos, jovem, e por incrível que pareça, com o uso dos dispositivos eletrônicos e nosso estilo de vida, a gente tem visto por isso cada vez em pessoas mais jovens. Era um automíope, operador de câmera, e aí tinha muita dificuldade quando ele ficava usando o óculos, né? E o óculos dificultava ele de trabalhar, já fazia uso crônico de contato há mais de 10 anos, e vinha com a queixa de 6 meses, ou seja, também é o comum da gente encontrar esses pacientes que vêm com um quadro arrastado de longa data, e a gente acaba sendo aí um dos médicos que ele vai encontrar depois de várias tentativas de tratamento, né? Já tinha feito uso de vários tratamentos sem melhora definitiva, né, com o padrão típico da doença, de melhora e piora, e nunca tinha feito uma suplementação. Esse paciente chegou com esse quadro, também tinha um histórico de vários ordéolos de repetição, e tinha um STI de 31, orava a periferia desse paciente, aí a gente vê a quantidade de crostas e telangiectasia que esse paciente tem na margem palpebral.
E um dado bem interessante é que esses pacientes que têm uma disfunção de glândula meibômios importante, quando você toca e você palpa a pálpebra desses pacientes, eles referem dor, porque a glândula está tão inchada de secreção que ela realmente tem um efeito compressivo de dor quando a gente aperta a pálpebra desses pacientes. Então, esse é um paciente que fez o tratamento, aqui está mais ou menos 3 meses depois do tratamento. O tratamento dele foi rigoroso de higiene, porque a gente observa desses pacientes é que a maioria das vezes eles fazem higiene e deixam de fazer, faz um dia, 2, e aí cansa, não quer fazer mais, não quer usar mais, e aí ele se comprometeu de, primeiro, 3 meses sem lente de contato, fazendo higiene, termoterapia frequente e o uso do ômega 3. Então, a combinação desses fatores tirou, pelo menos, aquela parte de crostas que o paciente que ele tinha, reduziu também a quantidade de sintomatologia, a gente vê a redução do OSTI, e também reduz o dano à superfície ocular com a redução da coloração, tá? Então, era mais ou menos esses casos. Um dado importante desse último paciente é que é o paciente usuário de lente de contato, então a gente não pode deixar de considerar que o paciente que usa lente de contato, ele vai ter um componente muito importante do filme de impacto sobre a glândula meibômios também, né? Então, é uma possibilidade real de a gente ter essa interferência e precisar ter esse controle do manejo. Esse paciente mesmo, ele só voltou a usar lente de contato, só deixei ele voltar depois de 6 meses. Eu fiquei segurando e com um uso bem restrito e sempre observando esses pacientes de perto. A partir de qual idade que você prescreve já o L-Caps? O L-Caps ele pode ser suplementado com qualquer idade, desde que o paciente tolere a ingesta, né, do ômega 3. Não existe grandes restrições. As restrições realmente é a gente adequar a quantidade que a gente usa para determinada faixa etária. É muito infrequente a gente ter uma criança, né, que realmente que tem um quadro de olho seco severo que precise de algo nesse sentido. A gente ainda não descobriu qual é a mágica do filme lacrimal e da superfície ocular da criança, porque geralmente piscam menos do que um adulto e tem realmente uma superfície bem mais lubrificada. Uma outra pergunta é se você tem conhecimento sobre o problema, se você utilizar cronicamente o ômega 3 e ômega 6 e câncer de próstata, você tem alguma notícia de aumento de incidência? Existem alguns estudos que mostram realmente a incidência maior de câncer de próstata na suplementação com ômega, mas esses estudos, quando a gente vai olhar, são geralmente pacientes que estão usando para alguma alteração cardiovascular. E quando a gente usa para uma alteração cardiovascular, é quase 10 vezes a dose que a gente usa para o quadro de olho seco. Então, realmente precisa ser de um uso muito prolongado, uma dose muito alta, para poder isso ter algum fator de risco para a gente. Então, eu, pelo menos, tenho total segurança de usar nos meus pacientes sem ter essa nuvem que me persegue, talvez, de estar induzindo alguma coisa ruim ao nosso paciente, como a possibilidade de aumentar o risco de câncer de próstata. Então, ele é seguro. A dose que a gente usa, em geral, é de 1 a 2 cápsulas por dia. Tem que ter o cuidado também, né, Mirela, quando a gente suplementa, de avisar o paciente. É um óleo, né? Então, ele é muito oleoso, ele acelera o intestino. Eu explico sempre para os pacientes, é normal você ter, às vezes, um pouco de diarreia quando você inicia a suplementação. E a tendência é, à medida que você vai tornando esse uso crônico, isso desaparece. O organismo se acostuma, passa a absorver melhor, e aí você passa, então, a tirar todos os efeitos. Eu já usei diversos, quer dizer, eu já uso uma suplementação de ômega antes da existência do L-Caps. Quando a gente usa a suplementação que ela vem à base de óleo de peixe, ela às vezes dá um desconforto muito grande, que é um refluxo, aquela sensação de que você está, né, o peixe está voltando o tempo todo ali. E é algo também bem interessante, que o L-Caps você não tem esse gosto artificial, essa sensação ruim que às vezes a gente tem com suplementação com óleo de peixe, né? Isso também é algo importante para os pacientes. Tem experiência com o uso da ivermectina no tratamento da blefarite seborreica? Sim, hoje a gente sabe que uma das principais causas que a gente tem para aquelas blefarites crônicas que não são responsivas ao tratamento original
é a possibilidade de estar associado ao Demodex, né? E realmente o tratamento mais preconizado para o Demodex é através do óleo de melaleuca, 50%, que é o tea tree oil, que não é tão fácil de encontrar aqui no Brasil. E aí surgiu um estudo que foi feito, se eu não me engano, na Unifesp há alguns anos atrás, mostrando uma excelente resposta à ivermectina. E aí eu uso realmente nos casos dos pacientes que a gente trata e ele fica tendo uma recidiva muito grande, eu faço microscopia confocal de alguns cílios epilados e a gente consegue ver se existe o Demodex lá. Tendo o Demodex, o ideal é tratar e trato com ivermectina os pacientes, né? Não é tão frequente, mas existe essa possibilidade de realmente tratar e ele é eficaz, os pacientes realmente melhoram. Uhum. E tem uma outra pergunta que, a partir de quanto tempo do uso do L-Caps que você nota, os pacientes relatam já uma melhora do olho seco e que você realmente comprova ali pelos exames? Isso também é bem interessante, porque toda vez que um paciente chega, esse paciente, como a gente já mencionou, um paciente que vem aí, às vezes já de diversos especialistas, ele é meio descrente do tratamento que você vai, às vezes, fazer, eu já tentei isso, já tentei aquilo, não melhorei. E um tratamento com suplementação para fazer efeito, pelo menos no meu dia a dia, ele deve demorar aí pelo menos uns 2 a 3 meses para poder eu sentir alguma melhora do paciente. Então, é uma condição que eu explico, você vai fazer isso e daqui a 3 meses é que a gente efetivamente vai estar tendo um resultado importante dessa suplementação. Então, isso é algo também que a gente precisa ter a expectativa real do paciente ajustada, né? E funciona bem, né? Uma condição que eu acho que a gente estava até conversando, não foi, Mirella? É a possibilidade do uso também no pré-operatório, né? Isso, exatamente. De cirurgia. E hoje a gente vê que tem um estudo do William Trattler, um estudo chamado FACO, é um estudo que foi feito de associação dos pacientes com olho seco e que vão submeter a cirurgia de catarata. Então, paciente de catarata, em geral, são pacientes de mais idade, são pacientes que realmente já têm uma alteração de superfície, que vão passar por um procedimento que vai induzir inflamação e que ainda vai fazer uso de várias medicações que vão ter, às vezes, conservantes e também vão promover um dano maior à superfície. Então, eu não uso de rotina no pré-operatório, mas é algo que deve ser considerado, eu acho que cada dia mais frequente essa possibilidade de otimizar, porque otimizar a superfície ocular vai refletir num paciente satisfeito, num paciente que vai ter uma boa qualidade de visão. A gente não pode esquecer que o filme lacrimal, ele é efetivamente a nossa primeira lente do nosso sistema óptico. Então, o filme lacrimal adequado, ele é fundamental para uma boa visão. Perfeito. Deixa eu ver aqui. E normalmente você mantém o uso do L-Caps por quanto tempo? Depois que melhorou esses 2, 3 meses iniciais, e quanto tempo você costuma manter? Eu sou favorável, depois que o paciente se acostuma, que ele deixe isso na rotina dele o resto da vida. Eu gosto de dizer que ele vai fazer um uso contínuo mesmo. A tendência é pelo menos manter 1 ano dessa suplementação, porque menos do que isso, a gente vai estar lidando com pacientes que vai ter recorrências mais frequentes. Então, a minha ideia é suplementar por pelo menos 1 ano e daí ir observando, né? Tem pessoas que realmente se adaptam muito bem e acabam, do mesmo jeito que tomam a vitamina, vai tomando o ômega 3 também, e eu acho que esse, na minha opinião, é o melhor cenário, né? De você ir segurando e mantendo essa suplementação a longo prazo. No caso 2 que você apresentou, se você usou algum antibiótico, a azitromicina ou a doxiciclina, e qual seria a primeira escolha sua de antibiótico? Naquele segundo caso da lente de contato, a gente não utilizou naqueles primeiros 3 meses de avaliação que a gente mostrou, né? Eu apostei que ele ia se adequar à rotina de higienização e de compressa morna, e realmente o que mais resolve essa parte de crosta é essa limpeza, essa compressa, né? Então, isso realmente é algo que a gente advoga muito. No decorrer desse paciente, como ele é um paciente que vira e mexe, tinha realmente várias crises, a gente acabou fazendo uso. E hoje minha preferência para esses casos tem sido a azitromicina pela posologia. Então, a azitromicina eu tenho feito via oral mesmo. A gente faz 3 dias, dá 7 dias de folga, mais 3 dias e repete isso mais ou menos umas 3, 4 vezes.
né? É diferente de você fazer a doxiciclina por um uso tão prolongado, né? A doxiciclina também tem um desconforto, que é a possibilidade de a gente ter, né, alterações gastrointestinais, geralmente com o uso, ingestão de laticínios, né, com leite ou queijos, e aí, às vezes, o paciente se torna mais desconfortável, e a azitromicina é mais tolerada, né? E aí cabe ressaltar, do mesmo jeito que a gente falou do ômega 3 sobre a possibilidade de câncer de próstata, há uns 5, 7 anos atrás, mais ou menos, saiu um estudo no New England, associando também a azitromicina a um risco maior cardiovascular, e como a azitromicina também está muito em alta com essa questão do COVID, essa associação que teve, quem quiser, acho que esse estudo ele é um estudo gratuito para se baixar. Ele é um estudo que, ele, de certa forma, ele tem um viés muito grande, já eram pacientes que tinham comorbidades cardíacas muito importantes. Lógico que é fundamental a gente ter essa avaliação dos nossos pacientes, né? Se ele tem alguma alteração cardiológica, algo nesse sentido, para controlar. Mas é muito pouco provável que esse tipo de tratamento venha a induzir alguma alteração de pôr risco ao nosso paciente. Perfeito. E tem um colega perguntando também sobre o uso da ciclosporina. Se você costuma utilizar ou em que situações você utilizaria a ciclosporina? A ciclosporina ela é bem interessante, porque ela pode substituir a longo prazo o corticoide, né? Então, corticoide que eu adoro, sou fã número 1, porque resolve realmente toda a parte inflamatória que a gente tem do olho seco. Ele não deve ser usado a longo prazo a perder de vista. E aí a ciclosporina, como também o tacrolimus, ele chega a ser uma possibilidade da gente manter no paciente que tem crises muito frequentes. Na minha experiência, para quadros de olho seco, a ciclosporina ela é mais eficaz do que o tacrolimus, né? E, em geral, eu uso quando eu tenho efeitos rebotes, ou seja, o paciente tem muitas crises com a suspensão do corticoide. Não é um tratamento primário. O tratamento primário eu faço corticoide em torno aí de 30, às vezes 45 dias, um corticoide suave, com um desmame bem lento desses pacientes. E aí eu observo, se ele começa a ter já a redução, sintomas, quando a gente começa a reduzir esse corticoide, esse é um paciente que muito provavelmente vai se beneficiar de um uso aí crônico de uma ciclosporina ou de um tacrolimus. E alguma preocupação sua em relação à segurança hepática com L-CAPS? Nunca tive nenhum paciente, Mirela, que teve nenhum problema com essa parte do ômega 3. Acho que a grande vantagem do L-CAPS é porque o L-CAPS não é só o ômega 3. Como ele tem uma série de outras substâncias, como vitamina C, D e E, ela favorece uma absorção adequada do ômega 3 e também a sua metabolização sem sobrecarregar a parte hepática. Então, isso... É por isso que hoje, a preferência é usar realmente algo cada vez mais específico para o tratamento. Se eu estiver suplementando pura e simplesmente só ômega 3, quer seja EPA ou DHA, eu teria, de repente, um risco maior de sobrecarregar. Mas com o L-Caps eu me sinto bem seguro de fazer uso sem ter essa preocupação também. Pacientes que têm rosácea, qual que é a sua experiência com L-CAPS? A rosácea é uma condição, às vezes, ruim da gente tratar, né? Porque é um paciente que tem uma condição sistêmica, não é uma condição pura e simplesmente local. Em geral, eu faço o controle desses pacientes com um dermatologista também associado, porque são pacientes que têm muita alteração dessa parte do nariz e das bochechas, e aí precisa tratar também isso de uma maneira geral. Eles se beneficiam muito, às vezes, de pomadas antibióticas nessa região da face. E eu gosto, eu acho que o L-CAPS ajuda pelo processo, por tirar um pouco da inflamação que a rosácea causa, né? Mas aí existem outras terapias adjuvantes que precisam ser feitas junto com isso, né? Então, é importante o uso de uma terapia anti-inflamatória adequada. Às vezes, se faz uso realmente da luz pulsada, a dermatologia usa muito para poder tirar essa região da vasodilatação, das alterações vasculares que eles têm na pele, e a gente pode também se beneficiar disso também da luz pulsada na região periocular, né?
Sim, justamente a outra pergunta era sobre quando que você indica a luz pulsada. Então, a minha ideia hoje ainda é que esses procedimentos, quer seja luz pulsada, quer seja termoterapia pulsátil, que aí são outras alternativas também ao tratamento, que elas ainda são uma alternativa ao tratamento clínico. Então, se o tratamento clínico não tenho uma resposta adequada, se o paciente é refratário, aí sim eu lanço mão dessas alternativas. Hoje a gente vê que os pacientes de olho seco, eles têm uma variação muito grande. Então, existem pacientes que são extremamente graves, que não respondem muito bem ao tratamento, e muito provavelmente para esses casos você vai ter que associar uma série de condições. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o probe de glândula de Meibomius, você desobstruir mecanicamente essas glândulas com probe também é interessante, e é isso aí você associa a uma compressão, a uma ordenha mesmo da glândula, que poderia hoje, por exemplo, ser feito através do LipFlow ou do iLux, que são dispositivos que são feitos para poder fazer esse aquecimento e essa compressão da pálpebra, né? Então, acho que assim, tudo varia da queixa do paciente. Por mais que o paciente tenha passado por vários especialistas, eu tento reiniciar o que eu considero de tratamento do começo mesmo, de quando eu converso com meus pacientes. Peço aí um voto de confiança dele, que ele aguente aí os próximos semanas para poder a gente entender como é que ele responde, e aí, dependendo da resposta dele, então a gente parte. É muito provável que, com a evolução desses tratamentos, que eles se tornem até tratamentos primários, né? Porque realmente, e aí quem quiser testar, fazer compressa morna e higiene todo dia, vai ver o quão é difícil da gente associar isso no nosso dia a dia, né? E aí, às vezes, o tratamento primário pode tirar o paciente mais rápido, realmente, de uma crise. Mas não existe ainda nenhum estudo que mostre a importância de fazer essa condição como um tratamento primário. Então, ainda é clínico. A primeira avaliação ainda é clínica. Então, muito obrigada, doutor Bernardo. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Espero que todos tenham gostado. E qualquer dúvida, a gente está à disposição.